Então galera, o Steam Deck foi lançado há quase 2 anos atrás e quando ele saiu, ele meio que inaugurou uma revolução no mundo do PC Gaming, porque agora todos os seus jogos de PC iam ser também jogos portáteis. Mas esse dispositivo era perfeito? Definitivamente não, e é por isso que a gente tem aqui agora para fazer um unboxing e também uma análise da nova versão do Steam Deck, que é o Steam Deck OLED. Agora ele tem uma tela de OLED, que era uma reclamação da tela desse daqui. Ele tem uma bateria maior, que também era uma reclamação desse daqui. Tem um processador mais eficiente e também várias outras mudanças que a gente vai ver agora. E não só isso, a Valve lançou uma edição limitada do Steam Deck OLED que só tá disponível para Estados Unidos e Canadá. Felizmente, hoje eu sou o cara certo no lugar certo. Olha isso, gente. Peraí. Abrindo aqui. Steam Deck OLED. Ele vem com uma case já que é nova, tá? A gente vai comparar com a antiga. E aqui tá ele. Steam Deck OLED, edição limitada. É assim que você remove. Rapaz, você consegue sem tirar o lacre. Tá inteiro. Edição limitada. Caramba, velho. Fino, hein? Aqui tá a case antiga dele. Tem também a flanela aqui que eu nunca tirei do plástico. Uma das reclamações é que ela é muito grande. Tipo assim, você coloca na sua mochila, não cabe mais nada. Só que com essa nova, ela continua sendo grande pra caramba. Só que você pode fazer isso daqui, ó. Separar uma da outra. Tem uma case dentro da case. Desse jeito. Aí ela fica uma case fininha. Aí você quer levar o seu Steam Deck pros lugares. Você leva só isso daqui, né? Cabe na sua mochila. Olha que coisa sensacional. Mas agora pra diferença entre eles. Não tem muito fisicamente na parte de fora, a não ser pelo case translúcido, que é da edição limitada. A edição normal vai ter esse daqui que é opaco. E também por essas coisas acentuadas em laranja, que também é uma coisa da edição limitada. A edição normal não tem isso. A única coisa que vai ser sensível são os analógicos que mudaram um pouquinho. Eles têm uma textura diferente e também estão 1 milímetro mais alto. Mas agora vamos ligar para ver essa tela. Aqui estão as duas telas, de OLED em cima, de LCD embaixo, que é antiga. As duas estão no brilho máximo para SDR, que é 600 nits para o Steam Deck OLED e 400 nits para o Steam Deck LCD. Só que como a gente vai ver, o Steam Deck OLED também tem suporte para HDR a até 1000 nits. E quando a gente vai ver isso? Agora. Então galera, eu tô agora no Cyberpunk 2077 rodando no preset de Steam Deck dele. Eu não tentei melhorar absolutamente nada, do jeito que veio tá rodando agora, mas o que eu quero fazer com vocês aqui, e é uma coisa que me impressiona muito em relação a ele, é que eu posso vir aqui na configuração e simplesmente ligar o HDR. Beleza, em teoria, quando eu sair daqui a gente vai estar em HDR. No, véi! Pessoalmente, dá uma diferença violenta, cara. A resolução da tela é a mesma, mas não é só o brilho que mudou e o fato dela ser OLED e ter uma fidelidade de cores, enfim, maior e também de contraste. Ela foi de 7 polegadas no Steam Deck LCD para 7.4 no OLED, isso sem aumentar a área que a tela ocupa no corpo do aparelho, porque esse aumento foi só por conta de encolher as bordas. E além disso, ela também chega a 90 Hz de taxa de atualização comparado com 60 do Steam Deck LCD. Mas tem muito mais coisa que eu quero falar sobre esse dispositivo aqui, incluindo performance e também bateria, então eu preciso de mais tempo para fazer essas comparações e análises. Vocês vão ver tudo aqui agora pela mágica da edição, mas antes a gente tem que falar do nosso patrocinador. Esse vídeo está sendo patrocinado pela NordVPN, que está oferecendo um descontão e mais 4 meses sem custo adicionais no plano de 2 anos deles. E agora no Natal, com a sua assinatura, você ainda recebe um iFood Card. É só ir em nordvpn.com/coisa de nerd, link na descrição. VPN é um serviço que roteia o seu tráfego na internet por um servidor que pode estar em outro país, 60 no caso da NordVPN para você escolher. Além de segurança, um dos usos que eu gosto de dar para VPN é poder assistir conteúdos que não estão disponíveis para a região do mundo na qual eu tô. Tipo, alguns serviços de streaming que a gente assina não estão disponíveis fora do Canadá. Ou quando estão, eles disponibilizam uma biblioteca que é diferente da que a gente tem acesso quando tá em casa. Quando isso acontece, é só a gente abrir o app da NordVPN no celular, no tablet ou no computador, logar num servidor do Canadá e pronto. Para todos os propósitos é como se a gente estivesse no Canadá. Aí a gente pode usar todos os nossos serviços de streaming. E isso também pode ser usado para conteúdo que tá bloqueado para sua região do mundo, ou simplesmente para
quando você não quiser que o seu IP, que é a identidade do seu PC na internet, seja rastreado por sites e serviços. Vai conferir agora as promoções da NordVPN, é nordvpn.com/coisa-de-nerd, link na descrição. É um descontão no plano de 2 anos, mais 4 meses sem custos adicionais com 30 dias de dinheiro de volta garantidos. Clica aí. Agora a gente volta pro vídeo. Ok, beleza. Agora vamos falar sobre o que mudou entre as duas versões do Steam Deck. Em primeiro lugar, o armazenamento. Agora você tem opções de até 1 TB. Depois, o processador é feito em uma base de produção de 6 nanômetros, que é mais eficiente que a anterior de 7 nanômetros. O design do processador é o mesmo, isso não mudou, mas ele é produzido em uma tecnologia, uma litografia mais eficiente, o que rende um consumo de energia mais baixo e um ganho de performance. E a memória RAM ficou mais rápida, de 5.500 para 6.400 megatransfers, o que também ajuda na performance. Ele tem melhoria nas conexões sem fio e também um aumento de 20% na bateria, de 40 para 50 Wh. E ele também ficou um pouco mais leve. A tela, como eu tinha mencionado, é maior fisicamente, mas com a mesma resolução. A cobertura de cores também é bem maior, chegando a 110% de cobertura do espectro DCI-P3. O Steam Deck LCD fica por volta de 67% do espectro sRGB, que é mais estreito. Quer dizer que ele consegue exibir uma variedade de cor muito maior. Até eu que sou daltônico consigo ver. E o HDR é muito bom. Eu achei que eu não fosse usar muito. Mas de fato faz muita diferença. Os jogos ficam muito mais bonitos. Só que infelizmente não dá pra eu mostrar pra vocês porque esse vídeo não é em HDR. E a experiência de usar o HDR é muito simples. Você habilita ele no jogo e ele funciona automaticamente. É uma experiência bem mais coerente do que a bagunça que a gente costuma ver no Windows com HDR. O único jogo que me deu algum problema até agora foi o Spider-Man Remastered, que quando você liga o HDR, a imagem fica um pouco mais lavada, mas provavelmente é coisa que vai ser corrigida. Agora vamos falar de performance. Para fazer os testes, eu aproveitei a promoção que estava rolando na Steam para comprar mais jogos que tem uma ferramenta de benchmark embutida. Quer dizer que o jogo faz para mim um teste de performance automatizado, repetindo sempre as mesmas cenas, o que é mais preciso do que eu jogar o jogo várias vezes em cada aparelho tentando repetir tudo igualzinho. E como eu só tô comparando o Steam Deck com o Steam Deck, eu rodei os testes nas resoluções em que eu normalmente jogaria na tela do Steam Deck, no caso 800p para alguns jogos e 720p para outros. Eu também rodei os jogos com configurações da vida real, nas quais eu jogaria o jogo. A única diferença é que eu não coloquei limite na taxa de quadros. No Assassin's Creed Odyssey, a diferença de performance não foi tão grande, só de 2,5%. Mas uma coisa que eu notei que é muito interessante é que o consumo da CPU é consistentemente menor no Steam Deck OLED se comparado com o LCD. E isso é importante por dois motivos. Primeiro, menor consumo, quer dizer que ele vai durar mais na bateria. E segundo, é que a CPU e a GPU, que é a placa de vídeo, compartilham o mesmo limite de consumo, que é representado por um TDP de 15 watts. Então, se a CPU consome menos, quer dizer que sobra mais energia para a GPU caso ela precise, o que pode gerar uma performance melhor. Eu expliquei o que é TDP nesse vídeo e eu espero que eu esteja apontando para o lado certo. E eu também reparei que o processador rodou bem menos quente no Steam Deck OLED, por volta de 10, 15 graus a menos. Isso aconteceu em todos os testes e vai ter um impacto no barulho da ventoinha, da qual a gente vai falar depois. A história se repetiu no Cyberpunk 2077. Menor consumo da CPU e processador rodando mais frio. Dessa vez, a diferença foi de 3,1%. E a mesma coisa aconteceu no teste de Horizon Zero Dawn, com uma diferença de 4,2%. Só que a coisa ficou mais estranha no teste de Red Dead Redemption 2. Por algum motivo, em 2 cenários, a CPU do Steam Deck OLED teve um salto de consumo gigantesco, na neve e na floresta. Isso pode ser devido a algum tipo de otimização ou problema de driver do Steam Deck OLED. Ele é um aparelho novo e provavelmente a Valve ainda vai ter que corrigir algumas coisas nele. Mas depois disso, o teste voltou ao normal, com a CPU do OLED consumindo bem menos. A diferença de performance entre os dois ficou em 10% mesmo com o problema que eu citei. Eu também testei os dois com Returnal, que é um jogo que é conhecido por não rodar direito nesses portáteis, e que foi colocado pela Valve na categoria de não compatível com o Steam Deck. Eu só queria ver se esse ganho de performance ia permitir que o Steam Deck OLED conseguisse rodar o jogo em 30 quadros, coisa que o LCD não consegue. Mas foi um fracasso, ele não teve ganho de performance. Na verdade, o OLED foi até um pouco pior. O jogo não é aprovado
aprovado pela Valve pro Steam Deck, eles avisam que não tem nem o que reclamar. Aqui vai como todos os testes se comparam. O Steam Deck OLED é de fato um pouco mais potente, mesmo tendo o mesmo design de processador. No Red Dead Redemption 2, essa potência é mais relevante, mas não dá pra dizer a mesma coisa dos outros jogos. Uma coisa mais relevante, na minha opinião, é a duração da bateria. Ela não só foi de 40 para 50 watts-hora, mas em cima disso ainda tem a maior eficiência do processador e uma tela que potencialmente vai gastar menos energia. Em Cyberpunk 2077, com a tela 50%, o Steam Deck LCD gastou até 26 watts no total para rodar o jogo, o que garante um pouco mais de 1h30 na bateria de 40 watts-hora. No OLED, ele gastou até 23.8 watts, o que dá mais de 2 horas na bateria de 50 watts-hora, um ganho de mais ou menos 25%. No Ratchet & Clank Rift Apart, o jogo rodou consumindo até 25 watts no LCD, o que dá mais de 1h30 na bateria de 40 watts-hora. E no OLED, ele rodou gastando até 22.6 watts, o que dá mais de 2 horas e 15 na bateria de 50 watts-hora. Isso representa um ganho de 38%. Então, de fato, o Steam Deck OLED representa um upgrade muito grande em relação ao LCD na parte da duração da bateria. A bateria em si já é 20% maior. Quando você soma isso ao ganho de eficiência do processador, esses 20% viram muito mais. É claro que esse teste não é totalmente preciso, porque 50% de brilho na tela do Steam Deck LCD gera menos brilho que 50% na tela do OLED, e o consumo das duas tecnologias também não é o mesmo. Mas só para esclarecer qual é a diferença de consumo dos dois aparelhos se a gente excluir as telas, eu liguei os dois de volta na placa de captura do PC, o que faz com que a tela dele fique apagada e medir o consumo. Tanto no Cyberpunk 2077 quanto no Ratchet & Clank Rift Apart, essa diferença ficou por volta de 1.9 watts. O ganho de eficiência do processador dele é o maior responsável por isso, mas outras coisas também devem ter contribuído, tipo o fato dele ser mais fácil de resfriar, o que faz com que a ventoinha dele não precise rodar tão rápido quanto a do LCD. Sobre essa parte da ventoinha, eu também medi o barulho que ela faz. Com o medidor de decibéis voltado para frente do aparelho, eu medi por volta de 37.6 a 38.7 decibéis no Steam Deck LCD durante um teste de benchmark, com uma máxima de 42.9 durante uma tela com a taxa de quadros desbloqueada. No OLED, ele ficou entre 34.6 e 36.2 decibéis na mesma parte do teste e nunca passou disso. Então é uma diminuição considerável no barulho da ventoinha. Lembrando que decibéis é uma escala logarítmica, quer dizer que a quantidade de barulho dobra a cada 10 decibéis. Então baixar 2, 3 decibéis é coisa pra caramba, se eu entendi isso direito. A gente também tem que falar da taxa de atualização da tela, que foi de 60 para 90 Hz. É difícil falar que esse aumento da taxa de atualização é uma vantagem em todos os casos, porque o Steam Deck não tem potência para rodar jogos recentes a 90 quadros por segundo, com exceção de alguns jogos indie que são mais leves. Se você quiser esses 90 quadros, você vai ficar limitado a esses indies e também a jogos mais antigos. Eu consegui deixar Portal rodando a 90 quadros, um jogo mais antigo, mas que é da própria Valve, que faz o Steam Deck, então faz sentido que ele rode bem. Também funcionou com jogos indies mais recentes como Enter the Gungeon e Cuphead, que são bem mais leves, mas o grande problema é que muitos jogos mais antigos não dão suporte para 60 quadros por segundo, aí você não consegue tirar muita vantagem disso. Porém, uma coisa para qual essa taxa de atualização funciona muito bem é para rodar jogos a 45 quadros por segundo. A tela continua mantendo a atualização em 90 Hz, só que ela segura cada quadro por 2 ciclos de atualização. Ela exibe um quadro, segura por um ciclo, depois traz outro e segura por mais um ciclo. Isso dá uma experiência muito próxima a 60 quadros por segundo, porque em 60 quadros você recebe um quadro novo a cada 16.7 milissegundos, e em 45 é um a cada 22.2. Isso é tão próximo que é difícil dizer a diferença entre os dois. 45 quadros por segundo talvez seja a taxa ideal para jogar nesse aparelho. Enfim, o Steam Deck é um aparelho impressionante. Eu entendo por que a Valve não quis colocar um processador com um design novo nele. Isso quebraria a base de usuários e deixaria as otimizações mais difíceis para eles e para os desenvolvedores. Eu acho que a Valve tá tratando o Steam Deck mais ou menos como um console, que tem um hardware que vai ser atualizado depois de vários anos, em vez de ter coisa nova anualmente como acontece com o PC. Mas ainda assim existe um pequeno
ganho de performance por conta da base de produção que é mais eficiente e por conta da memória RAM ser mais rápida. Mas isso não justifica, na minha opinião, que alguém faça um upgrade do LCD pro OLED por conta de performance. Se você tem um Steam Deck LCD, ele continua muito bom. A propósito, se você estiver pensando em comprar um Steam Deck mais barato, a Valve ainda tá vendendo o LCD com 64 GB de memória com descontaço enquanto ele tiver em estoque. Eu acho que tá valendo bastante. O que é impressionante no OLED é o ganho de bateria. Esse é um sistema que vai passar de 2 horas em jogos AAA, o que eu acho que é um número ideal e é um valor que normalmente esses sistemas portáteis não atingem. O upgrade da tela também é muito bom e a implementação do HDR é muito boa. É do nível de facilidade de usar que os consoles têm e é uma coisa bem mais coerente do que a gente vê tradicionalmente no Windows. E com isso eu concluo meu review. Eu tentei deixar ele mais direto ao ponto do que o review do Aya Neo que eu fiz anteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar um joinha aí porque deu muito trabalho. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau!